Bom dia, hoje a gente está aqui com o psicólogo. Cláudio Seguro. A gente vai ter uma entrevista sobre um dos fatores que acomete mais a sociedade, tirar dúvidas correntes, e espero que vocês gostem e assistam até o final. Bom dia. Bom dia, como vão? Estamos bem, você como é que está? Graças a Deus. Agradeço o convite. Como foi receber o convite? Você esperava? Não esperava. É a primeira vez que eu sou entrevistado e para mim é uma honra, né? Saber que talvez a gente possa contribuir com alguma coisa. Sim. E você já é psicólogo há quanto tempo? A minha formação terminou agora no final do ano passado, em 22, né? E aí eu estou começando a atuar nesse início de ano, né? E a gente vem atuando então aí praticamente há uns 5 a 6 meses, né? 6 meses, né? Assim, como psicólogo, qual é a sua área de formação? Porque tem várias, né? Adolescente, infantil, adulto e engloba tudo. Entendi. Você se refere à opção de trabalho, né? Sim. A psicologia ela dá essa opção para a gente. Você pode escolher com quem você vai trabalhar. E inclusive depois que você começa a atender uma pessoa, as primeiras sessões, você pode ter apenas como um parâmetro para saber se vai haver uma coisa chamada, vamos dizer assim, aquela ligação necessária para que a coisa role, né? Eu gosto muito de trabalhar com adolescentes. Eu acho que eu me identifico, né? Eu gosto de participar da formação do adolescente. Eu creio que o adolescente é aquela pessoa que está procurando algo e ainda tem muita sinceridade. E quando ele encontra esse algo, é fácil dele mesmo tomar decisões e se modificar. Porque a gente não vê em pessoas adultas. Os adultos, eles têm muitas reservas. Então eles já passaram por muitas coisas, acumularam muito medo, né? O adolescente ainda não, né? Assim, a gente ficou sabendo que você mesmo se prontificou para vir a cada 15 dias na escola, né? Prestar atendimento. Ah, sim. Eu achei assim uma atitude muito legal, né? Porque geralmente a gente tem que ir ou ir no CAPS, a pessoa fica com vergonha, ou tem medo. De onde foi que surgiu essa ideia de você se prontificar? A vir nas escolas, prestar de forma assim gratuita, né? Seu trabalho. Verdade. Eu gosto muito de trabalhar, né? E eu não gosto de ficar parado. Quando a gente inicia uma carreira, a gente também não é muito conhecido. Então tem esse lado, né? Eu preciso também de alguma projeção. Mas eu já vinha fazendo esse trabalho nas escolas, então alguém poderia dizer, você está apenas buscando o lado da projeção, está iniciando. Tudo bem, isso vai me ajudar com certeza, fico conhecido. Mas eu também já fazia esse trabalho antes da formação, durante praticamente uns 4 anos, né? Ali antes de 2017, acho que entre 14 e 17 ali, né? Eu fazia trabalho com adolescentes também em escolas, inclusive aqui no Dr. Júlio já tive várias vezes. Eu fazia palestras, e as palestras elas estavam sempre em torno da valorização da vida, por causa da problemática que as pessoas vivem e, mais precisamente, a juventude, né? Às vezes tinha necessidade de se resolver em alguma coisa. E essas palestras, elas falavam sobre os medos, sobre as dúvidas, sobre as incoerências que o jovem vê na sociedade, sobre a falta de visão, às vezes, que as pessoas projetam sobre o jovem, e aí ele fica um pouco limitado, sabe? A falta de liberdade que é dada, né? Então eu vinha conversando também sobre aqueles temas básicos, né? Que são muito comuns. E isso praticamente para mim, então, é uma continuidade. Hoje eu estar nas escolas. Então eu atendo sim as 4 escolas aqui da sede, né? A cada 15 dias. E está sendo muito bom. A quantidade de atendimentos assim está sendo muito grande, né? Em todos os lugares que a gente passa está tendo boa aceitação. E a gente percebe, até por esses convites, que pelo menos está sendo querido, né? E pelo que eu agradeço muito. Agora, vamos lá. Uma coisa que a gente está vendo muito nos últimos tempos é o quê? Gravidez na adolescência. Um assunto que
para metade da nossa juventude, está se tornando normal, uma coisa normal, né, que a gente percebe. Contanto que quando a gente fica sabendo, fulano tá grávida, fulano vai ser pai, não tem tanto aquele impacto mais, nossa, mas tão novo. Ano passado a gente estudava no primeiro ano, tinha umas 4 ou 5 meninas já grávidas. Nossa. Quando a gente estava no fundamental, a gente pensava em gravidez como uma coisa muito do futuro, bem distante. Aí a gente chegou no ensino médio e foi uma realidade assim, bastante, um choque assim, no sabe? primeiro ano. Que a colega da gente estava grávida e a gente ficava Nossa. sem reação, né? Sério? Assim, a gente se coloca no lugar, mas meu Deus, é tão nova, como é que vai cuidar, como é que vai criar, como é que vai dar as coisas. Só que a gente acabava percebendo que não era só no nosso meio, era todo meio, entendeu? Na hora que a gente trabalha, você vai saber, olha, fulano tá grávida, você sabia? É assim, no ponto assim de vista, certo que todos têm sua escolha, né? Não é uma coisa assim, nossa, aconteceu de repente, pronto. Qual é assim, o seu ponto de vista sobre o assunto em si? Bom, a adolescente, ele é cercado por muitas coisas. Então, muita coisa acomete o jovem, né? O adolescente, né? A pessoa nessa idade. Principalmente porque a falta de formação, vamos dizer, física mesmo, porque a formação mental, que é os pensamentos, os nossos sentimentos, eles estão ainda numa caixinha que não está completamente preparada, entende? Então, muitas vezes as pessoas querem esperar do jovem que ele tenha uma grande reação, que ele tenha maturidade, né? Mas que ainda o corpo não está, vamos dizer assim, apto para todas as capacidades. Então, existem muitos estudos, eu gosto muito do estudo de Piaget, falando sobre as idades de desenvolvimento, onde ele fala que a operação formal, né? Onde as pessoas começam já a raciocinar sem precisar pegar algo físico, né? Sem precisar pegar aquela coisa concreta. Então, eu vejo por esse lado. Primeiro, o jovem está se deslumbrando, a pessoa está ali, né? Aquele adolescente está se deslumbrando com as novas possibilidades, né? A liberdade, ela vem disfarçada de muitas coisas. Entre elas, vem disfarçada também de promessas. E a promessa, sabe, é uma isca assim, muito poderosa para aquele jovenzinho que está, aquela mocinha que está vindo. Então, a promessa. Porém, a promessa é feita por quem? Por que ele está fazendo aquela promessa? Né? E o que ele espera cumprir, ou só está enganando? E aí a gente percebe que é enganação. Como você falou, como é que vai criar, como é que vai cuidar? Você falou, é uma questão de opção. Mas por isso, por falta de formação, né, até mesmo corpórea, física, a pessoa não sabe como agir, não sabe muito bem como decidir e cai na cantada. Contanto que quando a gente para conversar com as pessoas mais velhas, que engravidaram novas, né, elas falam assim, eu acho que eu só podia estar louca. Uhum. Acho que eu só podia estar, como falando, acho que eu só podia estar embriagada na hora, porque parando para pensar, agora que era para mim estar terminando meus estudos, se eu tivesse esperado mais um pouco para ter filho, eu poderia ter uma condição melhor, assim, questão de opção, né, escolha. Eu vejo mais assim, como a nossa professora fala, né, quando treina a gente para as aulas aqui de formação cidadã, ela fala que o nosso cérebro não está formado ainda. Isso. Aí eu vou e penso assim, vai olhar a menina que já tem uma vida tão evoluída, se o cérebro não está formado ainda. O corpo, a parte reprodutória, ela primeiro se forma, né? Sim. Agora o cérebro não, ele demora um pouco mais. Existem assim, muitos relatos realmente, e a gente fica comovido, né? Quando vê as pessoas falam desse jeito, eu casei muito nova. Ontem mesmo, conversando com uma pessoa, se casou com 16 anos, né? Teve que formar família, então. E aí depois? Mas o que acontece também é que existe uma disparidade aparente, né? Isso não é muito comprovado, mas existe uma disparidade que a gente vê, né, no dia a dia, entre o homem e a mulher nessa fase de desenvolvimento. A mulher parece que, eu não sei se é porque é uma questão cultural, porque já culturalmente cuida de casa, a mãe já coloca ali, parece que tem uma maturidade, né? Brinca, né, de casinha. Não é? Parece que culturalmente a gente vai pensando que a moça tem que ter alguma responsabilidade maior.
mas o jovem não. E o que acontece muito, não só nessa cidade, mas nessa região toda, é a disponibilidade dos alcoólicos. Então é muito fácil a pessoa começar a beber, né? Começa na cerveja, a cachaça aqui dizem que é muito boa, e aí as pessoas tomam isso e ficam completamente lunáticos, né? E começam a fazer promessas. Então nas épocas, por exemplo, de festejo, é quando eu colocava também as palestras. Então eu ia nas escolas, sabe, em épocas que antecediam festejos, porque eram justamente momentos em que a gravidez ia iniciar, sabe? Então eu sempre me preocupei com esse lado. E não precisa ser profissional, né? Qualquer pai, qualquer mãe sabe disso. Por isso que o pai e a mãe tentam proteger. Só que como eles não têm muita habilidade, né? Qual é o pai, qual é a mãe que tem alguma habilidade, né? Que tem alguma sensibilidade, geralmente dá uma resposta brusca mesmo, né? Sim. Assim, o que é que eu vejo assim também, depois que a gente para escutar esses relatos, né, de meninas que engravidaram cedo, que a gente para sentar, conversar, entender o lado delas, é que elas falam, ou a gente vê que foi uma válvula de escape para sair de casa, fugir de um ambiente abusivo, ou então quando se casa muito cedo sem ter filho, a mesma coisa. Eu não gostava mais de casa, eu sofri algum tipo de abuso, ou então na minha casa eu não era feliz, ou simplesmente minha mãe ou meu pai morreu e eu simplesmente decidi viver minha vida. Até mesmo quando os pais não aceitam o namoro dela com a pessoa, ela já faz isso aí para uma prova de segurar e a família tem que aceitar. Tem que assumir o filho e estar ali junto. Já vi casos assim. A gente, quando para pra sentar, a gente vê diversos casos. Ou já vi casos de menina que engravidou cedo porque realmente queria. O sonho dela era ser mãe. Aí, como a gente tem nós temos visões diferentes, né? Eu penso assim, por que então que ela não sentou, se planejou, organizou, parou pra pensar que ia ser mais uma vida que vinha vir pro mundo? Parar pra pensar se ela ia ter condição não financeira, mas sim psicológica, né? Porque é o que mais precisa, porque você vai estar gerando uma vida e cuidando daquela vida até no final. Então eu acho que é uma coisa que não é tão pensada, né? Num ponto de vista juvenil, quando acontece isso. Resumir a vida, achar o ideal. Da lógica e filosofia deriva a exata noção de razão. Isso é um trecho de uma música muito antiga, né? Que era de um grupo lá da região onde eu nasci. Então, resumir a vida. O pai e a mãe, que são espertos, eles tentam resumir a vida para os jovens, para os filhos. Eu sempre procurei fazer isso. Desde pequeno, dentro do entendimento de cada um, eu ia colocando. O que é a vida, basicamente? Tem a vida aparente, né? Que a gente precisa manter o nosso corpo. Então, o nosso corpo não se sustenta sozinho. Precisa de cuidados. A gente precisa banhar, cuidar, perfumar, cortar as unhas, cortar o cabelo, alimentar, precisa fazer dormir. O corpo da gente, ele é muito necessitado de tudo, né? E essas vantagens, que eu chamo de vantagens, que é fome, frio, sede, são boas para a gente porque tiram da gente muitos pensamentos ruins. Porque você está pensando em fugir de casa. Não, eu vou fugir de casa. Vou ficar com fulano. Mas aí vem uma fome danada. Fala, não, mas eu vou jantar primeiro. Aí passa a ideia e você fica, né? Então eu acho que essas coisas são boas, né? Porque tiram a gente de muitas ideias. Você falou de planejar, né? Então como é que a gente pode planejar? Fazendo aquela coisa básica que faz parte da vida. Primeiro eu vou estudar, conseguir uma boa qualificação, depois eu vou conseguir uma ocupação. Com essa ocupação eu vou ter um retorno financeiro. Com esse retorno financeiro eu estou dentro da ciranda financeira, porque o dinheiro não fica na mão da gente. O dinheiro é um bem para circular. Ele não serve separar, igual água parada, estraga. A pessoa com muito dinheiro se perde, fica avarento, né? Não. Então a gente entra no ciclo financeiro, não é ter um dinheiro, é ter a capacidade de produzir. E aí, como é que você tem a capacidade de produzir? Se você estudou, então você pode fazer agora uma atividade que lhe dá ali aquela circulação de bens materiais na sua vida. Pronto, a partir daquele momento também vai culminando com o crescimento físico do corpo, entre ali os 18 e 21 anos, pela lei, né?
a pessoa já é considerada adulto, e aí já vai conseguindo tomar outras, vamos dizer assim, perspectivas, né, da vida. Então pronto, é isso que o pai e a mãe procuram fazer. Muitos deles às vezes não conseguem, às vezes por falta mesmo de instrução, né, e por falta mesmo de bons exemplos na família, de onde é que veio um pai e uma mãe, né, então às vezes não conseguem repassar aquilo. Por isso que eu acho que o diálogo é importante, ensinar é importante. Hoje a gente tem uma riqueza de informação. Isso aqui, por exemplo, é uma grande iniciativa de vocês, que eu parabenizo, é algo que pode chegar, né, em pessoas que têm algum interesse, que vão lá no seu conforto, na sua tranquilidade, obter alguma informação, né? Então eu acho que isso, resumir a vida seria, primeiro você dar conta de cuidar do seu corpo, para depois você tomar as suas resoluções. Eu vou ficar com quem, vou fazer tal coisa. Quando a pessoa toma resoluções ainda sem conseguir dar conta de cuidar de si, é onde começam todos os problemas sociais. Porque aí a mãe e o pai não podem cuidar. A mãe e o pai do fulano também não querem cuidar. E aí começam as separações antes mesmo de ter uma união, né? Então pensar é legal. Então espaços que ajudem a pessoa a pensar, isso é importante, né? Como esse espaço aqui. Eu acho que também é muito importante, que é uma coisa que não acontece muito, é conversa entre pai e filho, mãe e filho, como se fala aí. Porque o que a gente mais vê é mãe que quando o filho vai procurar para conversar, tirar uma dúvida, dá logo uma resposta grossa que não vai adiantar, porque não vai responder aquela pergunta do filho, só vai piorar. Aí ele ou ela vai descobrir da forma mais assim, mais fácil para ele, ou vai procurar na internet, ou alguém vai procurar ensinar ele, ou ele vai aprender da forma dele. Então, eu acho que se realmente tivesse mais um meio de conversa entre pais e filhos, seria muito mais fácil, não aconteceria tudo que acontece hoje em dia. Seria mais fácil reconhecer se o filho está com depressão, está com ansiedade, se está com algum vício, porque é uma das coisas que a gente está mais vendo também, né? No nosso meio juvenil, que é uso de drogas e bebidas, né? Eu acho que se fosse olhar uma sala de aula e perguntasse quantos deles tivessem diálogo diariamente com a família, eu acho que seriam poucos. E se tivesse, não seria o que é pra ser. A gente já fez outra pergunta já. Tem gente que vem pra escola e tipo, não estuda, né? Tipo, vem só pra andar. A gente pergunta por que a gente vem pra escola. Muitas pessoas dizem que vem porque não quer estar em casa, não quer estar com família. Uma pessoa que não, tipo, a família não faz ele se sentir bem em casa. Aí ele vem pra escola pra aproveitar o tempo que ele tem livre. Esse dia mesmo a gente estava conversando, aí a menina foi falar assim: ai, eu não gosto de estudar, eu não gosto de prova, eu não gosto de dever, eu não gosto de ir à escola. Aí ela parou assim pra pensar: mas ao mesmo tempo, se eu estiver em casa, eu vou estar chorando. Pelo menos aqui eu acho graça, eu fico lá fora. Então a gente vê também que muitos deles veem mais a escola como meio de refúgio. Portanto, quando a gente sai aqui da escola, a gente vai andando por aí, é cheio de aluno, um ali, um aqui, ou então dentro de uma sala de aula conversando. Aí a gente fica assim. Aí o me pergunta muito assim: eu que vou me levantar às 7 horas da manhã, aí pra escola pra ficar de recuperação ainda, não passar. Aí depois que quando a gente vai vendo, vai passando por alguma situaçãozinha, a gente vê: mas se eu vou pra escola, pelo menos eu vou ficar em casa, não vou precisar fazer aquilo. É isso que a gente tá vendo muito aqui na escola. Entendi. Pois é. Bom, a escola tem esse papel, né? É uma extensão onde o jovem é permitido frequentar, né? São pequenos estabelecimentos, né? E agora, com essa questão do novo ensino médio, sendo passado aí o período, né, para o dobro do período, então é uma coisa do dia inteiro, é quase um trabalho, né? As pessoas então têm muito refúgio, né? Sim. Mas aí é que está, a gente vê em índices o aproveitamento, né? Tipo, 16% do jovem que sai do ensino fundamental vão conseguir chegar depois na faculdade. Gente, 16% é 16 pessoas em 100. E onde é que estão as outras 90 e tantas pessoas, 80 e tantas pessoas? Né?
É como você falou, cadê o diálogo, né? Eu acho que tudo passa pelo diálogo, Sim. sabe? Eu acho que sim. E tipo assim, mas a quem a gente deve culpar? Eu acho que em si não tem um culpado. Ah, Até porque, vamos lá, vamos supor aqui, vamos fazer uma suposição, que o Romulo, ele gosta de bebida alcoólica. Aí a mãe você nem me dele... convidou, né? a mãe dele Não, mas eu nunca tomei nada, graças a Deus. Aí a mãe dele não conversa com ele, só briga, entre assim, então sem futuro, não quer nada da vida, onde foi que eu errei? Aí já começa, primeiro já surgiu o culpado, onde foi que eu errei? A mãe já se culpou. Entendi. Depois desse já se culpou, o filho já vai se culpar, vai dizer assim, nossa, eu fiz minha mãe sentir daquele jeito e ela não errou em nada. Então vai ter uma culpa que não é para existir entre eles ali, porque se existisse um simples diálogo não teria aquilo. Eu penso assim, porque se for procurar um culpado, vários vão se culpar. E nunca vão achar verdadeiramente a culpa, porque ela em si não tem ali, só bastava ter cuidado. Eu acho que é questão de cuidado, esse meio todo. Nas suas palavras, eu consigo definir, assim, encaixar com um pensamento, né? Tipo, a criança passa a adolescência, e o que ela está procurando desde quando ela entra na escola, quando ela vai saindo ali do seu mundinho e vai começando a perceber que está inserida num contexto, né? O que ela tenta? Ela tenta continuar se inserindo nesse contexto, tenta achar um colega, né? Uma coleguinha, e tenta ir para frente, nem sempre dá certo, né? E é justamente isso o problema da bebida, é a pessoa tentar fazer algo que um grupo faz para que eu possa me inserir no grupo. Aí vem álcool, droga, sexo, e aí, sabe, todo tipo de coisa. Aí nesses dias, eu conversando com uma mocinha, ela me dizia assim, sabe, eu era de uma escola, e nessa escola as pessoas, não sei, eu imaginava que elas pensavam que eu não tinha capacidade de aprender matemática. E porque eu imaginava aquilo, eu achava que aquilo era verdade, então ninguém tinha dito, né? Mas as pessoas com quem eu andava tiravam notas baixas em matemática, então eu achava que era legal, fazia parte do grupo. Pronto. Mas hoje eu estou em outra escola e aconteceu de as colegas que eu tinha devagarinho foram sendo substituídas, elas mesmo foram saindo, as pessoas andam, né? Mas para mim foi difícil. Mas aí de repente eu me vi com umas colegas que eram assim, tipo aquelas pessoas estudiosas, né? Que eu chamava de pessoas inteligentes, mas hoje eu chamo de pessoas esforçadas, ela me disse, né? E aí eu percebi que era legal gostar de matemática, mas eu falei, poxa, mas eu não me dava bem em matemática. Aí ela começou a me dizer que começou a prestar atenção na matemática. E quando pensei não, ela tirou uma nota muito boa em matemática. Se animou e em seguida chegou a um 10 de matemática. E ela não acreditava, né? E as colegas dela, para isso, era normal. Então, de repente, agora ela estava estudando já, porque ela já estava num outro grupo que tirava notas boas em matemática. Entende? Então, quer dizer, eu vejo isso, as pessoas procurando uma saída, né? Que você falou assim, como em relação à gravidez na adolescência. Às vezes a pessoa está procurando uma saída, escapar de uma situação triste em casa, alguma coisa assim, e acaba se deparando com uma pior, né? Sai de um mal para um pior. Então eu acho que eu vejo isso muito uma questão de tentar se encaixar. E quando na verdade as pessoas têm suas capacidades. E eu acredito que a gente olhar um pouco para si mesmo, sabe? Sem tentar se comparar, é uma coisa difícil e é um grande exercício. É um grande exercício. A pessoa olhar para si e falar, não, mas e eu? Eu mesmo? Sabe? Eu acho que é um grande exercício. Eu achava aquela frase, me diga com quem tu andas, que eu digo com quem tu és. Eu achava ela muito preconceituosa. Só que depois que a gente vai crescendo e realmente a gente vê que é isso. Sim. Porque assim, eu vou andar num grupo de pessoas que usam drogas, mas eu não vou usar drogas. Vou pensar que Não, eu vou andar num grupo de pessoas que usam drogas, bebem, mas eu não vou fazer aquilo só quando eu for ver. Eu disse, mas eu vou ver aqui se é legal, se é tudo isso mesmo que falam. E acabou, você vai estar inserido realmente ali.
Então, eu, no meu ponto de vista, não acho essa frase tão preconceituosa. Eu acho que ela é mais uma forma de você se auto-julgar quem é que você anda. Porque hoje em dia a gente tem que se relacionar muito bem, né? Quem tá no nosso meio. Então, eu acho assim. Por mais que eu ande com pessoas que não façam nada errado, ou então pessoas que, vamos dizer assim, como eu acabei de falar, eu vou andar com o meu grupinho de pessoas que eles bebem, que gostam de cerveja, gostam de cachaça, gostam de bebidas alcoólicas, mas eu não vou tomar, eu só vou andar com eles porque eles são legais. Só que quando eu for ver, eu já vou estar ali no meio daquele grupo, vou me sentir isolado, diferente, e vou acabar tentando me incluir ali. Exato. E aí você falou uma coisa interessante que sempre me chamou a atenção. Você falou uma palavra mágica. Né? Só que ela não é mágica porque ela abre portas como por favor e muito obrigado, não. Ela é mágica porque ela é utilizada como uma solução mágica para quando a gente não sabe o que dizer, a gente diz que é o quê? É legal. E o que é legal? Legal tem graduação? Não. Mais ou menos legal? Ah, é mais ou menos legal. E aí você faz assim? Como é que você faz? Então legal é uma palavra, mas não define muita coisa. E o problema é quando a gente não define. Você está numa encruzilhada e não sabe para onde ir. Alguém me disse que era legal. Por que era legal? Né? O que é legal? Então eu acho que substituir palavras, como a minha colega falou, né? Ela começou a substituir a palavra inteligente por esforçada. Porque quando ela falava assim, aí eu conheço as meninas, elas são tão inteligentes. Bom, se elas são inteligentes, então não há o que fazer. Elas são e acabou-se. E elas, às vezes, podem não se beneficiar disso que eu estou falando, mas a gente que está dando título a ela de inteligente, a gente se coloca num pedestal tão abaixo, porque elas sim são inteligentes. Né? Então a gente definiu. Agora eu falei, e se a gente mudar isso? Por que elas são inteligentes? São inteligentes porque elas mexeram com coisas que deram a ela inteligência. Porque inteligência, embora as pessoas ainda não pensem muito sobre isso, é uma possibilidade de desenvolvimento. Então ninguém é inteligente de fato, a pessoa se desenvolve e desenvolve a inteligência. Então elas estão naquele patamar de inteligência por causa de quê? Porque são pessoas esforçadas, são pessoas comprometidas. Procuraram aquilo. Procuraram, né? E legal é a mesma coisa. Então você vê uma pessoa e fala, não, ele é legal. Ah, mas ele faz isso, ele faz aquilo. Não, mas no geral ele é um cara legal, né? E fulano, legalzinho, legalzinho. E aí fica por legal, por legal. E o dia que você pensa no camarada, ele é legal. E aí você não sabe definir o que é legal, né? Pô, eu saía com o cara era tão legal, ele fez essa, ó. O cara era tão legal. Pô, mas ele era legal. Como é que ele fez isso? Ele deixou de ser legal? Ou será que existe uma graduação de legal aí? E por que a gente não usa então palavras para definir? Por que a gente não começa então a dizer assim, fulano é legal? Não. Fulano é esforçado, ele se dedica, ele é um cara responsável, ele, sei lá, está sempre fazendo algo útil. Bom, então você está definindo o que ele é. Agora, se você fala assim, mas apesar de tudo isso, ele bebe, né? Ele é um cara que gosta de beber. Bom, então ele faz muita coisa bacana, mas que é incompatível com o hábito dele beber. Aí você fica pensando assim, então quanto disso que a gente vê nele é verdadeiro? Porque ele pode só estar mexendo com algumas coisas, aparentemente, para poder passar uma imagem. Né? E na verdade, se ele bebe, se ele está nessa, é porque ele não tem muita condição de fazer aquilo. Porque a gente sabe hoje dos malefícios que faz para o cérebro, a bebida, o cigarro. Então, quanto de inteligente a pessoa consegue? Não sei, não vamos discutir isso aqui, não é uma coisa científica, mas eu digo assim, então ele pode estar querendo passar uma imagem de legal. E é muito fácil, porque é uma palavra só que a gente usa, né? Nas mídias sociais, é legal. Só, né? Eu estava conversando com a minha avó sobre como ela conheceu meu avô e ela foi e falou isso. Quando eles estavam se conhecendo, ele não bebia, se bebia era ali, socialmente na frente dos pais.
Não gosto não, vou lançar um pouquinho então. Quando se casou, na semana que se casam, tudo já virou um inferno. Nossa, é mesmo. Mostrou que era agressivo, que bebia e só voltava depois de 3 dias. Então acho que isso é uma coisa importante. A gente no meu grupo, o pessoal me chama até de... Ano passado, conversando comigo, ela pensou, parece a minha mãe. Aí eu pensei assim, por que assim? Porque tu é chata. tu investiga muito, tu presta atenção em muita coisa. Aí eu falei, é uma coisa que eu tomei pra mim depois que a gente conversa com as pessoas mais antigas da família. Porque a gente vê que se elas tivessem prestado atenção, investigado mais, ter se aprofundado mais naquele assunto, vamos dizer assim, não teria acontecido aquilo tudo. Então acho que é muito importante nós, né, pararmos de investigar o que é que a gente está se metendo, porque é uma forma da gente se livrar de certas coisas que a gente nem pensa que pode chegar a acontecer com a gente. Pensar. Pensar sim é legal. Porque quando a gente pensa... Então, existem umas parábolas, né? E Esopo era um francês, acredito. E aí ele escrevia de forma que ele fazia a gente pensar. Então, numa das parábolas de Esopo, um grupo ia andando, né? Brincando, empurrando um ao outro, sabe como é que os jovens fazem? Não sei o que lá. Chegaram pelo caminho próximo a um lagozinho muito pequeno, uma poça, né? Tinha um sapo. Alguém pegou uma pedrinha para assustar o sapo. E aí o sapo fez assim, eles acharam divertido. Olha, ele pulou. Aí alguém jogou outra pedrinha e o sapo pulou novamente. E alguém jogou uma pedrinha e acertou no sapo. E aí o sapo fez um barulho e eles acharam mais divertido ainda. E aí começaram a jogar mais pedras agora para acertar no sapo. E aí o sapo já estava sofrendo com aquilo. E ele se divertindo. E o sapo parou, né? Na paródia lá, ele fala. Ele disse, ei, pare. O que é para vocês diversão, para mim significa a morte. Né? Então, pensar qual é o nosso papel. Se o que nós estamos fazendo vai gerar que tipo de situação depois. Então, o pai e a mãe, já misturando todos os assuntos que a gente está tratando, às vezes não deixa o filho, a filha sair. Mas por quê? Porque ele sabe que lá na frente pode acontecer algo de que essa moça, esse moço vai se arrepender. E que eles depois, como responsáveis, vão ter que arcar. Então, às vezes são necessários utilizar palavras duras, né? E eu me lembro, e sempre falo isso, eu gosto muito das músicas, e as músicas trazem, vamos dizer assim, muita reflexão. Inclusive Freud, em alguns dos seus livros, ele citava que o artista ele consegue definir coisas com muita exatidão, onde o cientista falha. E aí eu me lembro de uma música do Renato Russo, que é do Legião Urbana, um grupo lá dos anos 80, vocês devem talvez ter ouvido falar, onde ele fala assim, você culpa seus pais por tudo, mas isso é um absurdo, são crianças como você, é o que você vai ser quando você crescer. Então, se eu vou ser pai, se eu vou ser mãe, ou pelo menos vou ser adulto, o que eu faço agora nesse momento? Então, é pensar. Eu não vou pensar quando eu estiver lá, eu vou pensar o que eu faço agora para que eu possa me desenvolver e lá na frente possa exercer meu papel. Então, eu acho que é isso, o pensamento faz bem. Além da gravidez na adolescência, por mais que exista muito isso, a gente vê uma coisa que eu fico assim, mas será que é certo isso? Meninas que têm mais, assim, têm mais medo de uma gravidez quando for a hora certa do que mesmo uma doença. Eu já vi menina falando assim, ai meu Deus do céu, tomara que seja uma adulta, claro, né? Mas tomara que não seja uma gravidez, pode ser qualquer coisa, menos uma gravidez. Aí eu fico pensando assim, poxa, mas se ela já está na idade dela, já conquistou tudo no âmbito de trabalho, pode se manter, mora sozinha, tem uma condição boa para si, uma pessoa se viesse no caso, por que ela tem tanto medo? Eu acho engraçado quando uma pessoa... Engraçado, né? Quando uma pessoa vai dizer assim, eu prefiro uma doença do que uma gravidez. Aí eu vou parecer, mas as pessoas sofrem muito, vivem em casa para preferir uma doença do que uma gravidez. Assim, no seu ponto de vista, o que você acha disso tudo? Uma pessoa que prefere 1000 vezes quando for a hora certa, claro.
prefere uma doença do que uma gravidez. Eu vejo isso muito claramente, né? É a questão da utilidade, né? Se eu sou jovem, eu vou, como você falou, né? Eu vou engravidar porque assim eu posso ficar com fulano, ou então eu vou engravidar fulano para ficar com ela e tal. Então a função da gravidez naquele momento é eu sair de casa e ficar com fulano. Agora, essa outra moça, ela já é adulta, já mora só, já se sustenta, paga suas... Para que ela vai ficar grávida agora? Ela quer curtir. Então não tem mais função. Então nós estamos num mundo, e esse mundo se mostra muito, as pessoas falam capitalista, e o capitalismo não só, mas também nele, principalmente, existe a função como objetivo. Então nós estamos numa terra onde função é importante. E quando as pessoas perdem a função, elas também perdem relevância. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui tendo alguma relevância, um homem de 56 anos de idade tendo alguma relevância em meio de jovens. Por quê? Porque eu fui buscar me atualizar, fui fazer faculdade com 50 anos de idade, né? O que foi uma coisa muito difícil para mim. Mas, por quê? Então eu fui buscar conteúdo para continuar relevante. Mas pessoas com 56 anos já não são mais relevantes. Estão sentados ali na praça, muitos deles, né? Ou então estão se aposentando, estão pensando só em pescar. Eles estão saindo do meio, vamos dizer, social, né? Então essa questão de relevância, utilidade, isso está incluso em muitas das situações, eu acho que em quase todas. Por isso, mais uma vez, o raciocínio pode nos libertar, né? Como é que está o meu avô hoje? Como é que está o meu pai hoje? Quem é a minha mãe? A gente vive com o pai e vive com a mãe, vive com o avô, vive com os irmãos. Mas quem são eles? O que a gente conhece deles? A gente não para entrevistar a mãe sob outro ponto de vista que não seja mãe me dê algo, ou então quando a mãe não dá, mãe pelo menos não me faça isso. Então a gente tem aquele, vamos dizer, trato com a mãe que é sempre igual. A gente não para entrevistar a mãe, saber que tipo de sofrimento ela teve, como é que foi, raciocinar realmente sobre a vida dela, como é que está sendo para ela ser mãe, para ela ter essa incumbência que ela tem hoje. Então eu acho que, sabe, entrevistar mesmo as pessoas com quem a gente vive e parar e pensar sobre quem são essas pessoas. E aí a gente pode aplicar um pouco sobre isso, né? Na gente também. Então eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. Eu acho isso uma coisa muito prudente. Porque não é a questão de você repetir, mas é a questão de compreender, né? Então, contando uma outra história, a questão de compreender. A filha observava a mãe servindo aquela bandeja grande, bonita, e um peixe sem cauda e sem cabeça. Aquele peixe enorme, né? A bandeja era até desproporcional. O peixe era bonito, mas cabia mais peixe ali, mãe? Por que você cortou a cabeça do peixe, o rabo do peixe, se a bandeja é tão grande? Minha filha, isso aí é um costume na nossa família, sua avó sempre fez assim. Numa oportunidade que ela teve, ela foi conversar com a avó e ela se lembrou, né? Ela se lembrou, vó, a mãe esse dia fez um peixe e tal, cortou a cabeça. Minha filha, isso é um costume na nossa família. A minha mãe já fazia assim, e ela tinha a bisavó viva ainda, né? E um dia ela foi lá só mesmo pensar sobre isso aqui que estava acontecendo. E aí ela chegou assim, vó, você sabe, você come peixe, as pessoas pegam, cortam o rabo, cortam a cabeça, né? E ela, minha filha, naquele tempo os fornos eram tão pequenininhos, entende? Então, aí uma coisa foi passando. Se tornou tradição. Se tornou tradição, e ninguém pensou por que era. Agora já podia, mas ninguém fazia mais. Então, a falta de raciocínio sobre as coisas, sabe? Outro ponto também é, quando a gente entra aqui no ensino médio, é sempre um choque de realidade. Mas por que um choque de realidade? Porque a gente está em outro mundo, vamos dizer assim. Porque no fundamental, uma coisa que foi choque para mim foi o quê? No fundamental eu sempre escutava nas reuniões de pais que o que a escola e os pais são uma família. Só que não acontecia isso na escola que eu estudava, né? Em todas que eu passei tinha essa mesma frase. E até hoje tem, porque minha irmã continua estudando, né, nessa escola. Só que quando a gente vai procurar para realmente tratarmos como família, né? Resolver assuntos, porque você tá deixando seu filho lá dentro, seu irmão lá dentro. Aí acontece alguma coisinha e você vai procurar resolver.
Aí você acaba descobrindo que não é bem assim aquela frase perfeitinha que tá lá no cartaz de entrada. Quando você entra pro ensino médio, você vai e percebe que sim é aquela frase que você escutou desde a creche, que a família é a escola, é uma família, você vai ver lá no ensino médio. Por que só vai ver isso no ensino médio? Porque é onde tem jovens que estão enfrentando realidades diferentes e buscam que ajuda na escola, como ano passado tinha a buscativa, e no meio dessa buscativa a gente via tanto assunto assim, e a gente vai e via que a escola ajudava aquele caso. A escola era uma segunda família para aquela pessoa que estava enfrentando aquela diferença, aquele problema. E assim, eu acho que isso é o que acontece. Muito choque de realidade para os adolescentes em tudo, né? Em todo o meio, é um choque técnico, vamos dizer assim, um choque técnico, né? Pois é. Sabe quando descobriram que a Terra não era o centro do universo? Sim. Pois é, a gente só descobre isso lá na frente. Depois, e tem uns que demoram a descobrir. Tem gente que com 40, 50 anos não sabe que não é o centro do universo, entendeu? E esse é o problema, né? Então, a criança é o centro do universo, né? E aí vai chegando depois, quando ela percebe que existem outras crianças, né? E aí a coisa fica um pouco dividida. Ela chega em casa, ainda é o centro daquele pequeno constelação ali, né? A mãe e o pai e tal. E aí chega uma hora que vai percebendo que tem tanto choque, daí depois vem um irmão mais novo, aí deixa de ser o centro. As pessoas aqui falam, ficou de canto, isso é terrível, né? Fulano vai ficar de canto porque agora chegou a irmãzinha, chegou a irmãzinha. Ai meu Deus, ninguém devia falar isso, né? Só quem fala isso é que tem coração de pedra. Não é? A gente escuta muito quando as duas irmãs se chamaram já. A mãe na rua, a gente vai na rua passear e o pessoal falar. Meu Deus, como é que fala um negócio desse? Gente, quando eu era criança, eu me lembro até hoje. Alguém desalmado disse assim: a tua mãe fugiu. Gente, o tamanho do desespero de uma criança de 5 anos de idade, eu nunca me esqueci da minha vida. Tua mãe nem vai te amar mais, vai. Vai ser mais ou menos um tratamento. Pois é. Agora, se viesse a explicação depois, né, ajudava muito. Só que quando não tem explicação, a pessoa desenvolve um trauma, né? E esse é um problema. Então, os choques de realidade, eles são necessários, claro. Mas se eles forem feitos com responsabilidade, eles vão fazer toda a diferença entre passar as fases até chegar no domínio adulto, que nós estamos caminhando para lá, né? Ou seja, no meu caso sim, mas vocês estão ainda se caminhando, daqui a pouco terão a idade que serão formalmente legais perante a lei de assumir suas próprias responsabilidades. Depois, com 21 anos, eles são completamente adultos, já são mulheres, são homens, né? Então, choque de realidade é necessário. Em civilizações anteriores à nossa, porque hoje a coisa está muito virada, a gente não sabe mais o que é verdade. Em choque de civilizações anteriores eram tratados com, como é que se chama? Ritos de passagem. Então o jovem índio, por exemplo, quando chegava a determinada idade, ele era levado para a floresta, onde ele tinha que ficar só, ele tinha que caçar, e tinha que fazer a caça sozinho. Ele tinha às vezes que fazer a arma, todas essas coisas. Então, quando ele conseguia fazer isso, então ali ele era considerado um guerreiro. Então havia demarcado claramente as passagens, os níveis de passagem. E hoje não há. O que tem hoje é a filha que chega em casa e a mãe fala assim: você não faz nada, só vive deitada. O pai fala assim: você não faz nada não, menino. E fica cobrando, achando que deve fazer alguma coisa. Mas qual foi o momento em que foi falado assim: olha, a partir de hoje você já é um jovem, a partir de hoje você é um adolescente, a partir de agora você tem essas incumbências? Ninguém explica, né? Ninguém explica. E aí eu me lembro de uma música que não tem muito a ver, mas tem a ver com o crescimento, que era da Paula Toller, com o Kid de Abelha, coisa antiquíssima, também dos anos 80, onde ela fala assim: e agora você foi embora, e eu não sei o que fazer. Ninguém me ensinou na escola, ninguém vai, sabe? Sem você, né? Não é? Sim. Então ninguém falou, ninguém me explicou. Então como é que está o negócio? Onde é que está o papel do adulto? Eu acho que está de explicar, de falar, de conversar. Acho que uma coisa que a gente vê muito na adolescência também é a dependência emocional, né?
por causa desse meio assim, a gente vê muita dependência emocional. O que é em si a dependência emocional? Porque eu escuto tanto isso e não entendo, assim. Eu vou depender daquela pessoa pra quê? Pois é, a dependência emocional. É alguém que me decora, né? É alguém que me ampara. E aí você pode ligar esse fato com a bebida e com a droga. E com qualquer outro tipo de contravenção. Sabe por quê? Porque o cara que rouba e ele quer mais um para a gangue dele, o que ele faz? Ele acolhe. Sabe? Ele acolhe. Não, você é o cara. Faz todo mundo tratar ele bem. Então ali ele é bem tratado. Lá na casa dele, ele é maltratado. Escorraçado. Acontece lá porque o pai e a mãe estão preocupados, tentando ganhar dinheiro, a vida também não é fácil e tudo mais. É maltratado. Aí ele chega naquele lugarzinho ali, é acolhido, dão a ele um bom tratamento e tudo mais, né? Então a dependência é essa daí. Então quando a gente quebra uma dependência, a gente sofre, mas é uma coisa muito útil. A gente quebrar a expectativa. E é também um outro ponto, não sei se a gente tem tempo ainda de conversar. Tem, né? Também um outro ponto que eu gosto muito de pensar sobre ele é quebrar as expectativas sobre as pessoas. Porque eu digo assim, eu conheço você. Não, eu conheço você. Então eu sei do que você é capaz, eu sei do que você é capaz. Aí eu vou indo para frente e eu acho que você e você são capazes de fazer aquilo que eu acho que vocês são capazes. Aí um dia eu digo assim, quem foi que ganhou aqui a Olimpíada de Física aqui nos Estados Unidos, no Massachusetts International, não sei o que lá? Não, mas eu não acreditava que ela fosse capaz disso. Não, eu não reconheço. E por que ela tem que se encaixar no que eu, entende? Que eu penso sobre ela? Por que eu posso crescer e ela não? Então as pessoas não são estáticas, né? As pessoas podem crescer. Para o bem e para o mal, elas podem ser coisas diferentes. Então a gente tem que, às vezes, pensar que eu conheço uma pessoa num determinado departamento, é lá na escola, é quando todo mundo está uniformizado dentro de uma sala e sob as ordens do professor. É ali que eu conheço aquela pessoa. Mas eu não conheço ela na rua, eu não sei quais são os hábitos, eu não sei quais são os costumes, eu não sei o que ela faz, né? Eu gosto da frase que você só conhece a parte que a pessoa deixa você conhecer. Eu gosto dessa parte porque o Romulo e eu e a Paloma somos um amigo. Mas eu só conheço deles o que eles deixam eu conhecer. É igual eles de mim, só deixo eles conhecer de mim o que eu estou permitindo eles me conhecer. Então não tem como eu dizer assim, eu acho que o Romulo não é capaz disso, nem a Paloma não é capaz daquilo. Eu vou dizer assim, eu conheço o Cláudio lá da escola, que é o nosso psicólogo. Eu conheço ele, eu acho que eu nunca iria ver ele numa festa, bebendo. Aí vai no dia que eu vou e penso, ele ali, eu já falei pra todo mundo, então eu gosto disso. E também gosto que pense isso aí de mim. Olha, a Cristiane, eu só conheço ela até onde ela me permitiu eu conhecer. Então eu acho que a vida é isso. Talvez lá na frente, vamos supor que eu e o Romulo sejam mais amigos. E eu seja amigo de outra pessoa. Aí o Romulo vai falar de essa pessoa do jeito que eu era, que eu permiti que ele me conhecesse. Às vezes tem gente que quer dizer que conhece a gente, quer contar a nossa história sem ser a nossa realidade. Assim, olha, o Romulo cresceu assim, foi assim. Aí eles falam tudo de uma maneira bonita, mas a realidade não foi aquilo tudo. Sempre teve os problemas que a gente teve, ninguém sabia, porque eu não permitia ele saber. Aí sempre passa por essas coisas, mas cabe a gente permitir a pessoa conhecer esse lado nosso. Mas essa ideia eu tirei de um tempo atrás. Pessoas que já passaram nas nossas vidas acham que a gente continua daquele mesmo jeito. Pelo menos é isso que eu tenho, essa visão. A fulano ou fulano que já passou na minha vida, eu acho que continua daquele mesmo jeito, até porque eu não conheço mais. Então eu acho que quando uma pessoa, vamos dizer assim, como o pessoal fala que eu estou falando, quando o karma manda aquela pessoa de volta para a nossa vida, eu acho que aquela pessoa já mudou e já é outra pessoa. Eu acho que é assim que a gente deve pensar. Em questão de trabalhar perdão, como é que eu acho que eu consigo trabalhar? Pelo menos eu tento, é assim. O Romulo me fez muito mal. Bom, você veio aqui para dar exemplo. Já acho que colocou como cachaceiro, agora acho que ele vai sair daqui me odiando.
Vou passar por Minas, vai fazer um cachaceiro. Aí, vamos lá. Ele me fez mal e a Paulina também me fez. Os dois se juntaram e me fizeram mal naquele tempo passado. Claro que eu voltei mágoa deles, até porque eu pensava que eles eram meus amigos. Só que se um dia eles voltassem pra minha vida, eu não ia confiar mais tanto, mas eu ia tentar reverter a situação. Não, naquele tempo eles tinham o quê? Eles tinham 15 anos, agora eles têm 23 anos. Talvez já pensam diferente, já mudou um pouquinho mais o caráter. Será possível que eles vão fazer aquilo de novo? Eu gosto disso, de pensar nisso. Que a pessoa, quando cresce, passa o tempo, ela vai aprender mais sobre a vida e, consequentemente, ela não vai mais repetir os erros dela, só se a pessoa for muito burra. Eu penso isso, nossa, a pessoa repetir aquele mesmo erro de novo, ela só não pode ter aprendido. Eu gosto de pensar assim. E o que faz um homem previdente? Ele não ri em falha de dente. Isso eu sempre ouvi falar desde criancinha. Isso era brincadeira, era legal, você jogando bolinha e falava isso. Ou seja, tudo bem, ele pode crescer, mas eu não vou rir em falha de dente, ou seja, eu já fui atingido bem ali. Então, ela pode ter crescido, fulano pode ter crescido, mas eu vou dar nova oportunidade? Não. Né? O que eu vou dar para ela? A pessoa é mostrar como é que ela é hoje em dia. Ver se mudou alguma coisa. Porque é isso que eu vejo. Muitas pessoas se machucando. Vale, a fulana veio, me pediu desculpa, a gente voltou a ser amigo, mas uma semana depois ela foi e contou minha vida todo dia de novo com a mesma pessoa que eu dizia que não gostava. Oh, meu Deus. Então acho que é questão de cuidados também, se a pessoa, né? Você conhece aquela história do camarada que saiu de casa, fechou o portão, desceu a calçada e viu uma casca de banana no chão e pensou assim, oh meu Deus, vou ter que cair de novo? Não desse jeito, mas eu ouvi falar. Pois é. Então, eu mudei alguns elementos aí. Mas a banana é a mesma e a pessoa pensou, né? E aí, mais pra frente, ele encontrou um camarada que estava com a mão esquerda machucada. E falou, rapaz, o que foi isso? Ele fez isso aqui, porque eu sou um cara rápido, esperto, inteligente. Eu falei, como é? Você sabe que eu trabalho na prensa, né? Quando eu coloquei a minha mão direita, aí eu pensei, não, a minha mão direita eu não posso fazer. Eu tirei rapidamente, botei a esquerda, porque é uma coisa que eu uso muito. Aí, vamos lá. Mas aí você me perguntou, né? E só para complementar, eu digo assim, a gente deve fazer testes, né? Testar as pessoas não faz mal. Testar é legal. Você não precisa depois condenar ninguém, mas você pode testar, sabe? Do mesmo jeito que você é testado nas suas relações e tudo mais, né? E como você falou, as pessoas contam a minha história como se fosse eu e colocam lá de uma maneira que eu fico todo engessado e nem era aquilo, eu tinha sofrido tanto e as pessoas não viram. Então por isso que eu digo, sabe, existe um pensador que eu sigo muito, que inclusive faz parte da minha linha, da abordagem da psicologia, que é a Gestalt terapia. Então tem o Fritz Perls, né, onde ele fala assim, que você é você e eu sou eu. Você não nasceu para me agradar e nem mesmo eu também nasci para isso. Ou seja, que nós somos quem somos, né? Alguém pisou no meu pé, está doendo. E por que eu não vou me manifestar? Para ser legal? Não, escuta, você está pisando no meu pé. Aí, se eu falar isso, o cara vai falar assim, desculpa, não tinha visto. Ou então, ele vai mostrar que ele está pisando no meu pé porque quer mesmo. Então eu já sei quem é a pessoa. Agora, se a gente não se demonstrar, como você falou, né? Eu não deixo as pessoas verem quem eu sou. Mas qual interesse tem nisso? Claro que as minhas intimidades são minhas, né? Mas quando você fala um pouco de si, e qual é o problema de falar? Porque as pessoas já tiveram muitas experiências e pode se aproveitar. Existem várias formas de conversar com as pessoas, sabe? De ouvir, de questionar, às vezes até mesmo colocar alguma coisa. Eu, por exemplo, desde a minha juventude, eu nunca escondi nada. E foi tão interessante que eu descobri solução para tanta coisa, mas para tanta coisa que não dá nem para comentar, sabe? Soluções às vezes muito simples para coisas que a gente achava que não dava certo, né? E às vezes eram muito fáceis, mas é porque eu falei e a pessoa me ajudou. Não, fulano de tal fez desse jeito e deu certo. Então quando a gente divide um pouco de nós, acontece aquela maravilha de você não acumular.
E a psicologia se trata justamente disso. As pessoas ainda me perguntam, né, e ocasionalmente acontece, você é psicólogo, eu soube que você é psicólogo, então você vai me contar alguma coisa sobre mim, me dá um laudo. Gente, agora eu estou dando laudo assim na rua, ei, você aí e tal, né? Não é assim, eu não sou guarda de trânsito para dar essas coisas, multa. Não é assim que funciona. Psicólogo é isso. E o que é psicólogo então? Psicólogo é aquela pessoa que passa 5 anos na faculdade desconstruindo uma série de, vamos dizer assim, de noções que tinha, que construiu durante a sua vida. Porque a pessoa vai achando e vai acumulando. Eu acho isso, eu acho isso, eu acho isso. E às vezes tem pessoas que vêm contar pra gente a opinião de uma coisa que a gente nem estava pensando. A gente bota na pilha, eu acho isso, por que eu precisar, eu acho isso. Então você vai construindo aquilo. E aí você não pode ir para frente com aquilo. Aí você tem que começar agora a desmoronar aquilo, revisar aquilo, jogar tudo fora e reaprender. Saber que quem está na sua frente é uma pessoa. Basicamente. Mas eu soube que fulano não. Ele é uma pessoa. Como é que eu reagiria na condição dele? Isso chama-se alteridade. Aqui eu gosto assim de dizer assim, aqui na escola eu sou uma pessoa, família e tal. Mas lá dentro de casa eu posso ser totalmente diferente. Dentro da minha casa eu sou totalmente diferente do que eu sou na escola. Aí dizem, isso é ser duas caras? Não. Porque o pessoal fala isso, né? Você tem que ser em todo o ambiente o que você é. Não, aqui na escola eu sou o quê? Eu sou uma pessoa calma, tranquila, mas em casa eu posso ser o quê? Uma pessoa que explode do nada. Então, assim, eu não conheço um Rômulo, eu conheço um Rômulo aqui na escola. E o Rômulo lá de fora, e a Paloma lá de fora. Então é isso, eu acho que o parâmetro é isso. Como eu vou repetir a frase, você só me conhece o que eu deixo você conhecer. Eu acho que até um relacionamento, um casamento é um eterno isso, né? Você vai me conhecer a partir do momento que a gente vai chegando nos níveis. Eu acho que a amizade em todos os âmbitos da vida é assim. Essa frase vai estar presente em todos os ambientes assim, da vida. É uma boa frase. E aí remete também a questão da mentira. Porque você diz assim, fulano duas caras. Quem disse? Mas é aqui na escola de um jeito, em casa de outro. Não, isso chama-se personalidade. Personalidade é algo moldável. A gente pensa que por personalidade, assim como inteligência, é algo que não muda. Mentira. A gente usa personalidades diferentes em lugares diferentes. Isso às vezes tem a ver com a sobrevivência daquele grupo. Então aqui tem regras desse jeito, então tem que seguir essas regras. Lá tem outro tipo de regra. Em casa, por exemplo, é um lugar onde eu posso conversar? Não, lá não posso. Onde é que eu posso conversar então? E aí você falou, mas a escola é uma extensão da família, escola e família se unem. Nem sempre. Se você pensar o que é uma escola, é uma instituição para ensinar, né? E a família? A família tem que cuidar, tem ensinamentos também, mas às vezes a família fala, eu boto na escola e agora eu me livro de toda a responsabilidade. Sim. Então esse é um problema da família, que não está entendendo, né? Acho que assim, que a gente vê mais que quando a gente vai numa creche, é mãe que acha que a escola tem a obrigação de ensinar o básico, que é o respeito, é o senso, como agir com o próximo. Eles acham que tudo isso é responsabilidade da escola. E eu acho isso tão errado porque a escola só está ali para ensinar matéria básica sobre a vida e ampliar aquela visão da criança. Mas é aquilo que vai de casa você vai levar para a rua. Porque não é o seu cotidiano, não é a sua tradição, vamos dizer assim. Eu penso isso. Verdade, concordo com você. Sabe, no geral eu creio que a responsabilidade ela é escalonável, né? Em cada momento da vida da gente, a gente tem. Você falou uma coisa muito importante. Você falou assim, as pessoas não me conhecem, não sabem por aquilo que eu passei. É claro que você não está falando de algo específico, você está só citando, mas isso dá um gancho para muita gente. Olha quantas pessoas passaram. E quais são as pessoas que não passaram? Mas o importante é que nós passamos. Eu passei. Mas ninguém sabe. E o quanto de bem isso me faz, não contar para ninguém. Então, a psicologia, o psicólogo, começa assim. Primeiro, desconstruindo as suas noções, para poder estar presente ali para a pessoa que está chegando, porque ela é uma pessoa. E depois ouvir o que aquela pessoa traz, sabe? Então, e quando aquela pessoa traz,
a gente consegue então ver juntos, não que o psicólogo vai analisar aquilo, alguns pensam assim, mas não que ele vai dar opinião ou apontar defeitos ou acertos, essa não é a função. A função é dar oportunidade para que a pessoa coloque aquilo em pauta, para que traga aquele assunto, e aí a própria pessoa pode olhar, às vezes, juntos, olha, eu notei esse aspecto, esse eu não tinha percebido, e aí vai tendo noções e começa a se aperceber e começa a tomar decisões. Isso é importante. Mas então a psicologia é só deixar a pessoa falar? Também, mas existem os momentos onde a pessoa não consegue falar. Então tem aí algum trabalho científico sobre isso, onde ajuda a pessoa com alguns métodos. Olha, então vamos tentar o desenho. Se você não está conseguindo verbalizar, vamos tentar o desenho. Vamos tentar aqui uma dramatização. Vamos agora imaginar que você está nessa situação. Então são situações onde a pessoa pode estar se mostrando, né? E se, mais uma vez, nós já temos aquela capacidade de conversar com as pessoas, falando sobre nossos pontos, a gente já não precisa, vamos dizer assim, de um profissional para isso. Porque eu posso conversar com um, posso conversar com outro. É claro, tem que ter cuidado, porque você pode estar dando munição com o inimigo, né? Eu vou conversar com fulano, ela é grande minha amiga hoje, mas amanhã ela não é, e ela vai levar tudo que eu sei para colocar na rede social, fica ruim. É claro, por isso as pessoas mais velhas, né? Às vezes uma pessoa que não é nem parente da gente, sabe? É uma tia da cantina, ou às vezes até mesmo professor, ou então alguém que conhece ali. A gente vai conversando, vai trazendo alguma coisa e vai conversando hipoteticamente, sabe? O que você acha sobre tal coisa, sabe? Sobre um assunto geral, e isso acrescenta a gente. A gente vai encerrar aqui, aí eu gostaria de saber assim. Se você gostou do convite, claro, né? Gostei. Gostei sim. Quem sabe a gente não faz quem sabe futuramente faz uma parte 2. Olha, puxa. Pegando eu achei muito rápido. O público. Você gostou do convite? Se sentiu à vontade? Olha, eu na verdade gostei muito, né? Fiquei muito à vontade, vocês são muito simpáticos e conversam, né? E a gente se sente bem, se sente acolhido, isso é bacana, né? No lugar onde a gente pode realmente dividir um pouquinho, né? Então, eu agradeço por essa oportunidade, porque não é porque eu já seja adulto, não é porque eu já tenho uma profissão, que a gente não precisa ser bem recebido como vocês estão fazendo, né? Então, eu agradeço bastante e parabenizo mais uma vez. Eu acho que essa iniciativa de vocês, né? Que tem a mocinha ali falando atrás das câmeras também, ali, só sem aplaudindo, gritando, você sabe como ela sofre. Tudo que nós estamos falando aqui, a gente fica se contendo, assim, deram lenço para mim? Brincadeira, não teve nada disso. Ou seja, é um grupo, né, que está tentando levar para as pessoas da sua época alguma informação. E isso é muito louvável e vocês estão de parabéns. E muito obrigado pelo convite. E aí, você quer deixar alguma frase para quem está assistindo? Pois é. Olha, não dá para deixar, né? A gente não consegue uma pessoa, como dizia o Belchior, ele fala, isso é apenas uma canção e as pessoas são muito maiores que isso, né? E isso é apenas uma conversa, as pessoas têm tantas faces, né? Mas eu acho que tudo começa quando você começa a buscar equilíbrio em si mesmo, sabe? Autoconfiança. Saber que se tem alguém ali que está, vamos dizer assim, estrelando, né? É porque é uma pessoa que às vezes não está nem sabendo onde está pisando, ela simplesmente está brilhando, mas não sabe onde pisa. Então não é porque seja uma pessoa super capacitada. Então procurar ver também nossas próprias capacidades. Então eu acho que estudos que levam à autoconfiança, sabe? Acreditar um pouco em si mesmo. Então a frase final é confia em si mesmo. Legal. Então, muito obrigada, viu? Obrigado. Espero que tenham gostado e até a próxima. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até o próximo.